Pessoal, bem-vindos à parte 4 do nosso laboratório, né, Cisco. Nessa parte a gente vai fazer a configuração do NAT, tá? Mais especificamente a gente vai utilizar o PAT, né, que é o NAT com overload, né? A gente vai ter um endereço público só e a gente vai converter todos os endereços privados para o mesmo endereço público com auxílio das portas, né? Como a gente já tinha visto na aula de NAT. Então eu tenho a minha rede aqui atual, né? As redes aí B, D, C, F, A e E. Quando a comunicação da minha rede local, que eu estou chamando isso tudo aqui, né? Que eu vou chamar de inside, né? Que é essa parte que está em verde, que é a minha rede efetivamente, né? Quando eu preciso me comunicar essa parte em verde com o mundo exterior através da internet, né? O que acontece? O endereçamento IP que eu tenho nessa parte verde é todo endereçamento IP privado. E a gente sabe que eu não posso me comunicar com algum lugar fora da minha rede, do meu domínio administrativo, usando como endereço de origem um endereço IP privado, nem como endereço de destino. Por quê? Porque não há garantias de que esse endereço seja exclusivamente único no globo. Tá? O objetivo do endereçamento IP privado é permitir que cada administrador consiga gerenciar seu próprio endereçamento IP, mas não há nenhuma garantia de que um computador numa rede não vai ter o mesmo endereço de um outro computador numa outra rede. Então, um computador no IFRJ, por exemplo, pode ter um endereço IP 10.0.0.0.1, né? E um computador na UFRJ pode ter endereço IP 10.0.0.0.1 de novo. Tá? Então não há nenhuma garantia de unicidade no endereço IP quando a gente utiliza endereçamento privado. Logo, quando eu vou falar da minha rede local, do meu domínio administrativo local com a rede externa, né, é preciso que haja um processo de tradução. Tá? Então alguém tem que fazer uma tradução do que fica do endereçamento que eu utilizo no meu inside, que é o meu domínio administrativo, do que vai para o outside, que é o domínio administrativo à parte, ou fora do meu domínio administrativo, certo? Isso inclui a internet. Tá? Então, quem vai fazer essa conversão do meu inside, do endereçamento do meu inside para o endereçamento do outside, é o NAT. Tá? E esse NAT ele vai ser executado aonde? A gente vai colocar a configuração dele aqui no roteador de borda, no gateway, no roteador de saída da minha rede local. Ok? Então a gente vai fazer a configuração do NAT nesse gateway que está aqui, certo? Agora atentem para esses nomes, outside e inside. Tudo que você olhar e tiver escrito inside tem a ver com o seu domínio administrativo, com o endereçamento IP normalmente privado. Tá? E tudo que você olhar e ver outside significa rede externa, fora do seu domínio administrativo. Tá? Existem alguns termos quando a gente fala de NAT que são importantes você ter ciência. Tá? Então, de novo, todas as vezes que você vê inside tem a ver com o meu domínio administrativo. Toda vez que você vê outside tem a ver com a rede externa. Okay? Quando você olha e vê local, tem a ver com o endereço IP local que você está utilizando. Ou dentro da sua rede, né? Ou o endereço IP local que você tem a visão para fora da sua rede. Então, por exemplo, o inside local é o endereço IP normalmente privado que você tem dentro da sua rede, é o que vai ser traduzido. O inside global é o endereço IP público que você vai traduzir o seu endereço IP privado dentro da sua rede, certo? Ele é o global. Quando está global significa que ele é um endereço globalmente único, tá? O outside local, tá? É a visão que a sua rede local tem do endereçamento da rede externa. E porque o NAT ele tanto pode mapear os endereços da sua rede interna para uma rede externa, para o endereço público da rede externa, quanto ele pode mapear o endereço público da rede externa para o endereço privado da sua rede interna. No nosso caso aqui, a gente só vai fazer um tipo de mapeamento. A gente só vai mapear os nossos endereços IPs privados da nossa rede local para os endereços por endereço público, né, que a gente tem, que foi dado para a gente pelo ISP, tá, pelo provedor de serviço. Então, como a gente não faz tradução do que está fora da nossa rede para dentro da nossa rede,
O outside local e o outside global, eles vão ter o mesmo endereço IP, que é o endereço IP normalmente do destino com quem você está querendo falar. Tá? Uma coisa importante aqui é o seguinte, o nosso endereço IP inside global vai ser o endereço IP dessa interface aqui do roteador, tá? Que é o endereço IP que nos foi dado pelo provedor de serviço. Tá? No nosso caso aqui vai ser o 50.20.10.2, que é o endereço IP público. Então, todos os endereços IPs que estão aqui dentro vão ser mapeados para esse endereço público usando as portas, tá? Os números de porta, como a gente já viu na aula de NAT. Nosso objetivo aqui não é explicar exatamente NAT, mas é mostrar a configuração sendo feita. Okay? Bom, para fazer a configuração de NAT, a gente precisa aí de 4 passos. Tá? O primeiro passo que a gente vai precisar é criar o pool de endereços globais, ou seja, a gente pode criar uma lista de endereços globais que vão ser utilizados no processo de tradução. Tá? Existem basicamente 3 tipos de NAT. O NAT estático, que é aquele NAT que você mapeia estaticamente um endereço privado para um endereço público. Né? Isso você faz na mão, estaticamente. A gente tem o NAT dinâmico, que é aquele NAT que existe um endereço público para cada endereço privado diferente, né? Mas o mapeamento acontece de forma dinâmica, automaticamente para você. E existe o PAT, que é o que a gente vai configurar, onde essa lista de endereços públicos ela só tem um endereço público, que é aquele endereço global que eu falei da interface do roteador. Todos os endereços privados são mapeados para esse mesmo endereço público. Então, a gente tem que criar um pool de endereços globais, mas esse pool vai conter um único endereço, que é o endereço da interface do roteador. Ok? Um outro conceito, uma outra coisa que a gente precisa também para poder trabalhar com o NAT, configurar o NAT, é uma ACL. Tá? Essa ACL ela vai dizer para o NAT quais são os endereços IPs privados que devem ser traduzidos para o endereço público. Tá? Então, essa ACL é diferente do que a gente já viu de ACL, que o objetivo é filtrar tráfego. Essa ACL ela vai dizer o que você pode traduzir para o endereço público. Tá? Então, a gente vai ver que essa ACL ela tem um permit, né? Que é quem eu estou permitindo ser traduzido para o endereço público. Tá? A terceira etapa é fazer a configuração do NAT efetivamente. E a quarta etapa é definir quais interfaces pertencem ao lado inside e quais interfaces pertencem ao lado outside. Tá? Então, voltando aqui na nossa figura, você vai ver que as interfaces desse roteador aqui que pertencem a um lado inside são essa que está aqui, essa aqui e essa aqui. A interface que está aqui ela é outside, ela pertence ao mundo exterior, né? A rede externa. Bom, então a partir dessas informações, a gente vai começar agora a fazer as configurações na nossa rede, no nosso Packet Tracer, ok? Então vamos lá, pessoal, vamos começar as configurações. Como a gente viu, as configurações vão acontecer no roteador Gateway, né? Então vamos entrar aqui no roteador Gateway. Entrar no modo privilegiado, entrar no modo de configuração. E agora vamos fazer a primeira coisa, que é criar o pool de endereços, né? Então, IP NAT pool, né? A primeira coisa que ele pede é o nome do pool que a gente vai criar. Vou colocar internet. Faltou aqui o restante, né? Então, internet. Agora eu tenho que colocar o endereço IP inicial desse pool, né, que vai ser o endereço IP da interface do roteador, que é o 50. Deixa eu só lembrar aqui qual é o endereço IP. Cinquenta ponto 20.10.2. Então 50.20.10.2. Depois ele pede o endereço final, né, que é 50.20.10.2 também, porque a gente só vai usar um endereço público. Por isso a gente diz que é um overload, né? Depois ele pede a máscara, tá?
Tá? Então vamos digitar netmask e vamos colocar a máscara. A máscara é a máscara daquela conexão com a internet lá, que é /30. Então 255, 255, 255, 252. Pode dar um Enter e a gente criou o pool. Tá? Agora a gente vai fazer a criação da ACL. Tá? Então vou fazer IP Access List. Bom, a ACL seria o seguinte, pessoal. A ACL a gente poderia fazer uma ACL para cada rede, né, permitindo cada uma das redes que a gente tem aqui. Ou o que eu vou fazer é fazer uma ACL com uma regra só, quer dizer, uma ACL para cada rede não, uma regra para cada rede, né? Mas eu vou fazer uma regra só que vai contemplar todas as redes, porque todas as redes são sub-redes da rede 10.0.0.0, né, /8. Então, se eu fizer uma ACL permitindo todos os IPs nessa faixa 10.0.0.0/8, basicamente eu consigo fazer uma regra só, um permit só, e aí todos esses endereços privados vão ser traduzidos pelo NAT. Tá? Então é isso que a gente vai fazer. Então, IP Access List é uma lista de controle de acesso padrão, né? Eu só quero filtrar pelo endereço de origem, então standard. Vou dar um número 10 para ela. Vou colocar um permit, né? 10.0.0.0, certo? E a máscara, lembrando que aqui eu tenho que usar a máscara Coringa, né? A máscara que eu vou usar, e lembrando que a máscara Coringa basicamente funciona da seguinte maneira. No endereço P, o octeto que é totalmente parte da rede, na máscara Coringa esse octeto fica 0. O octeto que é totalmente fora da rede, na máscara Coringa esse octeto fica 255. E o octeto que nem é totalmente fora da rede, nem totalmente dentro da rede, quer dizer, ele é parte rede, parte host, aí esse octeto vai ter o tamanho do bloco -1 na máscara. Tá? Nesse caso aqui, como a gente está trabalhando com o endereço classe cheia, né, classful, a gente só vai ter ou octetos que totalmente fazem parte da rede ou octetos que não fazem parte da rede totalmente. Né? Então a máscara fica 0.255, 255, 255. Né? Dá um Enter, criei a minha lista de controle de acesso. Tá? Agora eu vou configurar o NAT. Então, IP NAT. Aí eu vou colocar inside, a tradução vai ser feita de dentro da minha rede para fora. Então, inside source. Tá? Então, de dentro da minha rede é a fonte. Tá? É a fonte da tradução. Então, inside source. Aí ele pede para você especificar a lista de controle de acesso que você criou, que foi a 10. Então, ipnat inside source list 10. Tá? Depois ele pede para você dizer o pool que você criou, que foi o internet. Né? E por fim, se a gente estiver usando pat, que é o nosso caso, a gente tem que colocar a palavrinha overload no final, que vai permitir que ele faça a tradução usando as portas. Tá? Então deu um Enter, configurei o NAT, agora eu tenho que ir em cada interface do roteador, né, dizendo lá qual que são se é inside ou outside. Tá? Então vamos ver aqui, ó, eu já sei que... Vou sair aqui, vamos para o modo de exibição, né? Porque aí eu vou dar um show IP interface. Só um minuto aqui, show IP interface, brief. Aí ele vai dar uma resumida para mim aqui. Né? Então aqui estão as minhas interfaces do meu roteador. Tá? A gente consegue ver que a interface que está conectada à internet é essa aqui, que é a única que tem endereço IP público. Né? As outras interfaces são todas endereçamento IP privado. Né? Logo, elas são inside e a fast 0/0 é outside. Então vamos fazer essas configurações. Né? Então vamos lá. Interface, vamos começar a dar 1/1. Fast Ethernet 1/1, IP NAT inside.
Vamos para 1/0, interface, fast 1/0, IP NAT, inside, 0/1, interface, fast Ethernet 0/1, IP NAT, inside, e interface fast 0/0. Essa aqui é outside, então IP NAT outside. Certo? Muito bem. Agora vamos testar para ver se isso está funcionando, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um ping desse computador para essa rede aqui, tá? Então vamos ver o que vai acontecer. Mas eu vou colocar no modo de simulação aqui, marcando ICMP. Então agora a gente vai abrir esse computador aqui, command prompt, e vamos fazer um ping para 50. Só relembrando aqui o endereço IP, 50.20.10.1, 50.20.10.1, certo? Então vamos lá. O pacote foi enviado. Foi descartado ali. Vamos ver aqui mais um. Beleza, agora o pacotinho está aqui. Vamos olhar esse pacotinho. A gente vai ver, vai tentar analisar aqui o pacote que entrou e o pacote que saiu, ok? Para fazer isso, vamos ver o inbound PDU. O inbound PDU vai mostrar para a gente que o endereço IP de origem do pacote é o 10.0066, tá? E o endereço IP de destino é o 50.20.10.1, correto? Então, fica ligado nisso, porque agora a gente vai ver qual é o pacote que vai sair. No pacote que vai sair, o endereço de origem foi alterado para 50.20.10.2 e o endereço de destino é o 50.20.10.1. Isso é o NAT funcionando. Ele fez a modificação, a alteração do endereço IP de origem para o endereço público, tá? Sair do modo de simulação, então você viu que a tradução aconteceu. A gente também pode observar a tradução dando um comando show IP NAT translations. E ele vai mostrar para a gente as traduções que foram realizadas aqui. Então, aqui a nomenclatura que eu tinha falado antes, ela é importante. Então, o inside local é o teu endereço IP local, teu endereço IP privado, normalmente. Então, tá aqui, ó. Repara que ele está usando esses números de porta, 1, 2, 3, 4. O que acontece é que, como é um ping, né, o protocolo ICMP ele é um protocolo de camada de rede, ele não utiliza protocolo de camada de transporte, então ele não usa porta. Então o roteador ele vai atribuir portas ali automaticamente, tá? Por isso essa numeração 1, 2, 3, 4 e etc. Tá? O outside local e o outside global são o endereço de destino da minha mensagem. Repara, 50.20.10.1, 50.20.10.1. Eles têm o mesmo endereço IP porque eu não estou fazendo tradução do que está do lado de fora para o que está do lado de dentro. Só do que está do lado de dentro para o que está do lado de fora. Tá? Então, o outside local e o outside global eles se mantêm iguais. Okay? Vou fechar esses dois carinhas aqui. Então, pessoal, com isso a gente concluiu, né, as configurações do NAT. E a gente também verificou para ver se o NAT estava fazendo o trabalho que ele deveria estar fazendo, que era fazer a tradução dos endereços privados para os endereços públicos. Tá? Na próxima aula, a gente vai introduzir o roteamento na nossa rede. Porque, por enquanto, a gente consegue fazer até comunicações ainda na nossa rede, mas eu não consigo fazer comunicações de uma rede para outra.
Tá? Então, computadores que estão nessa rede aqui não vão conseguir falar com computadores que estão nessa rede aqui, porque falta roteamento. A mesma coisa, esses caras que estão aqui não vão conseguir falar com esse, nem com esses aqui, porque está faltando o trabalho do roteamento. Tá? Então, na próxima aula, a gente vai fazer roteamento estático, e aí, em seguida, depois a gente vai fazer roteamento dinâmico com o RIP V2. Ok? Então, espero vocês na próxima aula. Um abraço, até mais.